Hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares do espírito de Laodiceia, que está, infelizmente, dentro da igreja de Deus. É algo, irmãos, não necessariamente generalizado entre todos os membros da igreja de Deus, mas pode-se dizer que a grande maioria da igreja de Deus possui esses 4 pilares do espírito de Laodiceia. E isso tem impedido a igreja de Deus de crescer, de ser espiritual, de ter obras extraordinárias no Brasil. Sabe-se, a igreja de Deus ela chegou em meados do século, da década, melhor dizendo, 70 e 80, aqui no Brasil, quer dizer, poucos anos aí, algumas décadas apenas que ela chegou no Brasil. Mas nos Estados Unidos ela tem aproximadamente 400 anos. Apocalipse capítulo 3, vamos fazer a leitura para a igreja se assentar. Versículo 16 e 17, que diz assim: Assim, visto que você é morno, e não é quente nem frio, vou vomitá-lo da minha boca. Visto que você diz, sou rico, adquiri riquezas, não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és um infeliz, miserável, coitado, pobre, cego e nu. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A igreja de Deus, ela é conhecida de todos nós aqui. De repente, poucas pessoas aqui talvez não sejam batizados, mas, pelo que eu estou vendo, somente o irmão Luiz. Não, Luiz se batizou junto com o Zadok e com o Daniel. Só a irmã Mailane e o Lucas. O restante já é tudo batizado na igreja de Deus. Foi invocado o nome de Jesus pela sua vida. Ao sair das águas, um presbítero, não sei qual, impôs as mãos sobre a sua cabeça. Foi eu mesmo, irmã? Pôs as mãos sobre a sua cabeça e ordenou que sobre ti viesse o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, nós sabemos que é o próprio Pai. O próprio Pai, até porque Jesus ele disse: quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo e ele virá no meu nome. Então ele diz, quando ele diz essa palavra, ele diz assim: ó, não vos deixarei órfão. Por que ele não vai te deixar órfão? Porque você vai ter um pai. Quem tem pai não está órfão. Então quem foi que Jesus enviou? A presença do Pai, o poder do Pai. Que através da sua palavra, através do seu poder, entre em nossa mente, entre em nosso coração, nos qualifica, nos capacita, nos molda, nos convence, nos dá crescimento e trabalha em nossa vida. Porém, igreja, nós percebemos que a igreja de Laodiceia, que segundo os 4 maiores estudiosos da igreja de Deus, que eu conheço, todos eles, os 4 maiores estudiosos da igreja de Deus, eles dizem que as 7 igrejas são divididas em 7 eras. Por exemplo, 7 eras da igreja de Deus na história. O momento em que ela era perseguida, o momento em que havia a introdução da heresia, o momento em que se introduziu a doutrina de Balaão, o momento em que havia Jezabel influenciando e tal. E finalmente, irmãos, chegamos à igreja de Laodiceia, em que esses 4 maiores estudiosos da igreja de Deus concordam que é os dias a qual nós estamos vivendo hoje. A era de Laodiceia é a igreja da volta de Jesus. Por que será que Jesus ele disse: porventura encontrarei fé na terra, na sua vinda, na sua volta, quando ele vier estabelecer o seu reino na terra? Por quê, irmãos? Porque quando a igreja está sendo perseguida, quando a igreja está passando por muitos problemas, muitos conflitos e tal,
é mais fácil de identificar os crentes verdadeiros dos crentes frouxos. Por quê, irmão? Porque só vai servir a Deus os verdadeiros. Os frouxos vão embora. Não ficam, irmão. Não ficam. Mas quando não há perseguição, há uma certa comodidade, há uma certa facilidade de se servir a Deus, tanto o servo de Deus, que é temente, quanto o frouxo, ambos caminham juntos. Ambos caminham juntos. Mas está escrito na palavra: e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Muitas das vezes dentro da própria igreja de Deus. E a igreja de Deus, os estudiosos da igreja de Deus, que concordam que nós estamos vivendo a era de Laodiceia, nós lemos aqui as características principais. Em muitas Bíblias talvez não esteja a palavra infeliz. Não sabes que tu és um infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Mas na tradução de Jerusalém usa a palavra infeliz. Então são 5 características. Na maioria das Bíblias está apenas 4 características, que é pobre, miserável, cego e nu. Mas vamos nos ater à Bíblia de Jerusalém, a palavra infeliz. A igreja de Deus hoje é uma igreja infeliz. A King James fala digno de compaixão. Digno de compaixão, digno de misericórdia. E por que a igreja de Deus é uma igreja infeliz? Nós pregamos a palavra de Deus desde que nós entrou para a igreja de Deus e prega, irmãos, aqui é a igreja da linhagem. Aqui é a igreja do deserto, aqui é a igreja que foi escondida da vista da serpente. E as pessoas olham para nós e dizem: e é? Como diz a irmã Josélia, e é? É. Venham ver, venham conhecer a igreja de Deus. Mas quando eles vêm conhecer a igreja de Deus e veem, irmãos, o tanto de problema interno dentro da igreja de Deus, tanto de discussões dentro da igreja de Deus, as pessoas, elas ficam confusas e dizem: mas a igreja de Deus é desse jeito? Cheio de contenda, cheio de intriga. A igreja que tem a doutrina mais dividida entre as denominações, a igreja de Deus é a que tem a doutrina com mais choque de pensamento e de entendimento. Ela é uma igreja infeliz porque não tem paz. Porque dentro da igreja de Deus, todo mundo, quando eu falo todo mundo, irmãos, não é todo mundo, tá, irmãos? Porque os irmãos entendem. Todo mundo que normalmente está discutindo, irmão, pensa que está certo, pensa que é rico, pensa que sabe tudo, pensa que não precisa de nada, não está aberto a ouvir, está aberto só a falar, acha que já entende todas as coisas. E é difícil quando a pessoa pensa que é rica, irmão. Pensa que é rica, mas é pobre. É muito difícil, porque ela não aceita conselho, ela não ouve instrução, porque ela pensa que sabe tudo. Eu preparei aqui, irmão, 4 passagens de pessoas que achavam que sabiam, que tinham o Espírito Santo, que estavam cheios da graça, que estavam cheios do conhecimento, mas na verdade era só ilusão. E dentro dessas 4 passagens você vai perceber as feridas que existem dentro da igreja de Deus. Por que tanta desunião dentro da igreja de Deus? Existe pelo menos 2 grandes CNPJ dentro da igreja de Deus, 2 grandes, mas tem outros, tem mais. Mas tem a OGI de Organização Geral das Igrejas de Deus. Organização deveria ser algo organizado entre todas as congregações, mas por que desorganizou? Pelos próprios pastores antigos, que ao invés de realmente organizar, cada qual começou a disputar poder, disputar nome, disputar placa, disputar reputação. E uns diziam: não, a linhagem está comigo, não, a linhagem está com ele, não, a linhagem está com os Estados Unidos, a linhagem está com o México. E cada qual, irmão, foi formando os seus grupinhos, e a igreja de Deus foi fragmentada. O termo direita e esquerda da política foi inventado, irmão, pela própria maçonaria, para dividir o povo. Quando o povo fica dividido, ele fica mais fraco. A igreja de Deus está enfraquecida, mas pensa que é muito forte. Porque qual que seria, irmãos, as metas da política? Educação, saneamento básico, emprego, melhorias nas ruas, segurança.
Mas agora quais são as pautas? Homossexualidade, destruição da família, dos valores, mudança de sexo. Quer dizer, o que isso tem a ver, irmãos? Então eles lançam essas pautas, os próprios comandantes aí do mundo, maçom, lançam essas pautas dentro da política para dividir o povo. O povo dividido é o povo enfraquecido. Então o que acontece, irmãos? A primeira pessoa que eu quero demonstrar aqui está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Você pode procurar na sua Bíblia. Que é justamente o primeiro pilar do espírito de Laodiceia. 16, 20. Nós temos aqui a pessoa de Sansão. Sansão havia 7 tranças na cabeça de Sansão, que representava o pacto dele com Deus, representava a santidade, representava a força, representava dom. E ele deveria guardar isso em segredo, irmãos. Todo mundo sabe. Mas ele, se achando demais, se achando muito sábio, se achando muito poderoso, não entendendo os desígnios de Deus, contou o seu segredo para uma mulher. E esta mulher, irmão, fez Sansão adormecer no colo dele. Ele não adormeceu em qualquer lugar, adormeceu no colo da Dalila. E segundo a palavra de Deus, quando chegou, irmãos, os homens ali para prender Sansão, diz a palavra de Deus que ele se levantou, não é isso, irmãos? Está lendo aí na sua Bíblia? Ele se levantou e não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Ele achou que tinha, mas já não tinha mais nada. Já era um vaso seco. As tranças já não estavam em sua cabeça, estava com a cabeça careca. E eu digo para a igreja que a igreja de Deus hoje, ela está nessa condição. Ela pensa, irmãos, que só ela tem o Espírito Santo de Deus. Ela pensa que Deus só levantou ela, não levantou mais ninguém. Ela pensa que só ela é cheia do conhecimento e tem a verdade. Jesus vai vir só para ela. Só ela vai ser salva. Só ela tem poder. Só ela é rica. Ela não precisa do conhecimento de mais ninguém. Mas ela não entende que muitas denominações têm conteúdos espirituais que na igreja de Deus não tem. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Em muitas igrejas tem conteúdo espiritual que a igreja de Deus chama de fanatismo. A igreja de Deus acha que é fanatismo orar muito, orar 1 hora quando Jesus ensinava. A igreja de Deus não tem testemunho de jejum, poucos jejuam dentro da igreja de Deus, comparado às denominações. Claro que tem pessoas em todo lugar que jejuam, mas não tem, irmãos, um testemunho eficaz de jejum. O que é? Tem diferença entre ensinar a jejuar e testemunhar o jejum. É diferente, irmão. Eu posso dizer para vocês assim, irmãos, expulse o demônio, não posso? Mas expulsar o demônio é diferente. Você está vivendo o que você está pregando. Ontem, na hora que o Isaac começou a orar, que se manifestou aquele demônio, ela veio se arrastando que nem uma aranha e parou no meu pé. Os meninos entenderam como se eles estivessem me venerando. Aí na hora eu segurei na cabeça dela, falei, levanta. Ela levantou com a mão para trás, dando risada. Eu falei com autoridade, expulsei ali em nome de Jesus. Na hora ela acordou e começou a chorar. Olha, cheguei de Minas Gerais ontem, estou na rua, às vezes vem de carona, pegando carona. E comecei a falar algumas palavras de Deus para ela. E antes de expulsar aquele demônio, ela ali, ajoelhada ali no meu pé ali, eu pus a mão sobre ela e fiz uma rápida oração, aquela oração de Neemias, né? Aquela oração que você vira aqui e fala com o pai rapidamente, falei, Senhor, liberta essa vida, liberta essa vida. E com a mão dela aqui, ó, e ela no chão, liberta essa vida, hein? Pus a mão na cabeça dela, levantei e falei, sai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Acordou. E eu vejo que na igreja de Deus é ensinado sobre o jejum, é ensinado sobre muitos dons, é ensinado sobre a caridade. Existe uma revista da igreja de Deus que está escrito assim, nós devemos
dar esmolas. Nós devemos dar esmola para as pessoas. É um estudo até antigo da Igreja de Deus. A Bíblia, ela ensina muitas coisas e a Igreja de Deus ela é campeã mesmo em ensinar a palavra de Deus. Só que eu percebo hoje, igreja, que só a Bíblia, só estudar a palavra de Deus, ela não é suficiente para fazer de mim e de você um homem e uma mulher espiritual. Você pode estudar muito a Bíblia, muito, e ser muito carnal. E conhecer a Bíblia profundamente e ainda assim ser carnal, irmão. É um conjunto de situações, é um conjunto de relacionamento, é um conjunto de entrega. Sansão pensa que Deus está nele, mas na verdade já tinha se retirado, porque ele na verdade era um boca aberta, igreja. Sansão era um homem ingênuo para com a esposa. Ele deitava, que nem esposa era na verdade, né, irmãos? Não teve ali a bênção dos pais. E ele ali dormiu no colo dela e de repente, igreja, a igreja de Deus hoje está dormindo no colo de alguém. Sabe no colo de quem que a igreja está dormindo? No colo do México. Tudo que o México fala, a igreja de Deus assina embaixo. Não é assim, irmã Janaína? Eu estou mentindo? É isso que Jesus quer da igreja? Não. Quem manda na igreja é o México? Quem é o cabeça da igreja é o México? Glória a Deus. Ele pode escrever qualquer coisa lá na ata dele. E a igreja de Deus tem que bater continência. É isso, irmão? Não. A igreja de Deus tem ficado adormecida. Porque se ela não cumpre os mandos do México, o que o México vai dizer? Essa igreja não é mais da linhagem. Então eles colocam leis e regras. Por exemplo, isso aqui é proibido. Ó. Estão tirando as baterias das igrejas de Deus. Não pode. O México não deixa. E o livro de Salmo 150, vamos rasgar a página. Adorai ao Senhor com símbolos sonoros, com instrumentos altissonantes, com palmas, com danças. Glória a Deus. Aí não pode, irmão. Muitos jovens, ó. E tem pastor que chega a dizer, não, porque tem o demônio está nesse tambor aqui e o outro demônio está no outro tambor ali. Tem pastor que chega a dizer isso, igreja. Inventando leis e não seguem a lei do Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia, é verdade. Não seguem a lei do Senhor Jesus. Pensa que está cheio do Espírito Santo, irmão, mas na verdade está com a cabeça pelada, irmão. É verdade. Achando que está cheio de azeite, mas está precisando comprar colírio, comprar vestes brancas e comprar também ouro. O ouro representa, sabe o que, irmã Jocélia? Provação. A igreja de hoje em dia, se ela quiser ser provada, irmãos, é diferente da igreja daquele dia. A igreja, sabe como a igreja é provada hoje? Ela se coloca à prova com Deus. Porque aqui é o país da facilidade, irmão. É o país do comodismo. É o país, irmãos, onde você pode tudo. Se você ir ali na frente agora e abrir a Bíblia e começar a pregar a palavra, ninguém vai te bater, irmão. Você tem a liberdade de expressão. Hoje você tem acesso a tudo. Então, muitos acabam se acomodando, irmão. Muitos acabam se acomodando. Um outro erro da igreja de Deus está em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20 e 23. Temos aí a história de Josias e Neco. Quem é Josias, irmã Elinara? O rei de Judá. E quem é Neco? Rei do Egito. Do Egito não. Síria. Neco, rei do Egito. Rei do Egito. 2 Crônicas, capítulo 35, do 20 ao 23. Nessa passagem, irmão, o Neco se levanta para entrar em guerra contra outra nação. Preste atenção, irmão. Josias se levanta contra o rei Neco. E o rei Neco, ele diz para Josias, não se levante contra mim, porque a guerra que eu estou guerreando
Josias não deu um pingo de importância. Quem levantou o rei Neco foi Deus. Deus não pode falar com o rei Neco? A igreja de Deus prega o seguinte, que Deus só fala com quem é da igreja de Deus. Só tem o Espírito Santo quem é da igreja de Deus. O segundo pilar do espírito de Laodiceia, a igreja não crê que Deus usa denominações. Verdade. Glória a Deus. Eu não conheci o sábado na igreja de Deus. Eu não conheci, irmãos, a abstinência dos alimentos na igreja de Deus. Tu conheceu na igreja de Deus, né? Quando você veio, você já guardava. Quem foi que trouxe essa informação? O rei Neco. É aquele que não é da igreja de Deus, mas também tem o Espírito Santo e também prega alguma coisa que é pertinente à palavra. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? Amém, Jesus. Mas a igreja de Deus desconsidera. Não tem nada para aprender com os irmãos da Deus e Amor, que ora 10 vezes mais do que nós, né? A igreja de Deus, eles oram 10 vezes, mas não, eles são tolos. Que não guarda o sábado, são tolos, não tem nada para aprender. Tem algo para aprender. Moisés aprendeu até com o sacerdote de Midian, que era de outra terra, irmão. Deus falava com ele, né? Na hora que Moisés foi falar com Deus, Deus falou o que Jetro tinha falado, não foi? Sim. Estenda a tua mão e divida do teu espírito com 70 homens. Era aquilo que... Escolha sábios, né? Era aquilo que o próprio Jetro já tinha falado para Moisés. Quer dizer, Deus não fala através da boca de outras pessoas? Deus não dá do seu Espírito Santo? É até interessante, por que Cornélio recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado? Poderia ter seguido ali a cartilha, né, irmã Jussiara? Só recebe o Espírito Santo se for batizado na igreja de Deus. Se receber o nome de Jesus. Aí Deus já mostra, olha, até quem não tem o batismo no nome de Jesus pode receber o Espírito Santo. Está na casa de Cornélio, Pedro está pregando e o povo está falando em línguas e falando mistérios ali com Deus. Aleluia. E Pedro, como é que eu vou negar água para esses homens aqui? Já receberam o Espírito. Quer dizer, para Pedro, o Espírito é mais importante do que até o batismo. Verdade. Se eles já têm, na verdade, se eles já têm o Espírito, como é que eu vou negar o batismo? Se eles já têm o fogo, como é que eu vou negar a água? Aleluia, glória a Deus. Não é verdade, irmão? Esses espíritos, irmã Ana, nós não podemos deixar que venha nos corromper os sentidos. Não venha nos dar cegueira. Não venha nos deixar miserável. E no meio dessa andança aí, irmão, de evangelismo, duas pessoas nos chamou a atenção também. Um senhorzinho pegou aquele pacote e falou assim, mas é só isso? É só isso? Eu falei, senhor, eu sei que é simples, é um lanche, mas é de coração. A prefeitura proibiu de dar comida para os moradores de rua porque estavam envenenando os moradores de rua. Você vê até onde vai a maldade das pessoas. Então é um lanchinho, tem um bolo, tem uma bolacha, tem uma água, tem um suco e tal. Eu falei, mas isso aqui não vai saciar a minha fome. Então por isso que a gente traz a oração também. Para Deus preparar uma porta, preparar uma oportunidade. Mas vazia já não vai dormir a barriga. Já tem alguma coisa, é pouco. Mas já vai ter alguma coisa para comer, não é verdade? Aí teve um irmão que falou, nossa, mas o cara não tem nada, tá na rua, aí nós vem trazendo negócio e ele ainda reclama. É. Não vou falar quem foi, mas tá aqui hoje. Será que tá com o casaco meio virado? E teve um outro igreja que ficou admirado, irmãos. Por quê? Porque na hora que a gente foi orar por eles, ele estava ali numa situação bem delicada, sabe, irmãos? Debaixo de uma marquise e tal. E quando eu cheguei para ele oferecendo ali uma ajuda, ele ficou admirado porque a gente estava entregando na chuva. Mas eu estava ali na chuva entregando só pela misericórdia, viu, irmão? Quase que eu não fui. Quase que eu não fui. Eu vendo na previsão do tempo, doido para falar para o Isaac e dizer assim, não vamos hoje não e tal. Mas, não, é horrível quando você
estabelece algo para você fazer que você fura consigo mesmo. Não é ruim, irmão? Você fala que vai fazer e não faz. Você fala que vai orar de madrugada, não ora. Você fala que vai ensaiar, não ensaia. Você fala que vai cooperar com os moradores de rua, não coopera. Aí vem na consciência um peso, né, irmão? Não vem um peso? Quando você era para você fazer e você não fez. Não fez porque estava cansado. É hora que você tem que fazer cansado mesmo. E ele falou assim, eu estou admirado de você estar na chuva, porque não tinha mais ninguém entregando. Sempre tem várias igrejas entregando, mas dessa vez não tinha ninguém. Ele falou, estou admirado, você está na chuva e está pensando aqui em nós, aqui na rua. E a gente ali orou por ele. Falei pro Daniel orando de olho aberto na rua. Falei, Daniel, abre os olhos, você está na rua, orar e vigiar. Ele de olho fechado, estava orando de olho fechado, abre os teus olhos. Aí ele abriu os olhos assim, começou a orar. Porque você está na rua, você não está na igreja. Aqui na igreja a gente fecha os olhos na igreja. Mas no mundo ali, ali fora, você tem que estar orando e vigiando. Então, irmãos, esse homem, ele não entendendo a palavra de Deus na boca de um estrangeiro, ele foi contra o rei Neco na batalha, e diz a palavra de Deus que ele foi atingido por várias flechas. Quer dizer, Neco nem precisou sujar as mãos. Ele se matou praticamente por não dar ouvido à palavra de Deus. Falou, não vem, você vai estar lutando contra Deus. Eu digo para a igreja, Deus já falou diversas vezes comigo através de pessoas que não pertencem à nossa fé, irmãos. Diversas vezes. O Espírito de Deus está lá no livro de Joel, seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Não que todos teriam o fruto do Espírito Santo, mas poderiam sentir a presença de Deus e poderiam receber até dons, porque a Bíblia fala que Deus deu dom até aos rebeldes, irmão José. Você vê, irmão. Deus é tão rico, tão poderoso, que a sua riqueza ele distribui até quem não merece. É verdade, irmão? Até quem não merece recebe. Então a primeira coisa, se levanta sem o Espírito. Quantos homens na igreja de Deus têm se levantado sem o Espírito Santo de Deus? Não é verdade, irmão? Às vezes são levantados dentro da igreja de Deus homens sem conhecimento, sem profundidade, não têm vida de oração, não jejuam, não sabem pregar, são matadores de ovelha, igreja. Mas por quê? Tem conchavo com fulano, com Beltrano, com secretário, com dirigente, com pregador. Irmão, é aquele homem ali levantado, sem dom, sem talento nenhum. A igreja passa fome, porque não tem palavra, igreja. Meu Deus, é verdade. É verdade, Jesus. A igreja passa fome, irmão. Fica aquele gato pingado, porque vem com fome e sai faminto da igreja. Não tem nutriente nenhum, irmão. Levítico capítulo 10, igreja. Nós vemos que estes espíritos causam em Deus ânsia de vômito. Quem já teve ânsia de vômito aí, irmão? Todo mundo, né, irmão? Todo mundo. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. O próximo espírito de Laodiceia, irmão. Levítico 10, do 1 ao 5, está falando a respeito do fogo estranho. Eu nunca vi, irmão, uma igreja que ao dizer que tem o Espírito Santo de Deus, pouco se ouve glória a Deus dentro da igreja de Deus. Pouco se ouve, igreja. Verdade. Não se glorifica a Deus. Às vezes o louvor é até bonito, todo mundo cantando com o inário na mão, aquele coro bem ensaiado, no telão. Pouco você vê. E às vezes, quando já aconteceu, viu? Da pessoa começar a glorificar a Deus, alguém chegar e falar, irmão, glorifica abaixo porque está gravando, vai atrapalhar a gravação. Glorifica baixinho. Você não pode glorificar, você não pode magnificar a Deus nas alturas. Com ânimo. Espírito de Laodiceia está muito preocupado com a aparência. Está muito preocupado com a sonoplastia, irmão. Está muito preocupado com a estrutura, se está pintado, se a tinta é de qualidade, se está com forro, se tem ar-condicionado, se a igreja está prosperando, se o pastor tem um carrão, se não tem. Se
Se ele tem faculdade, se não tem faculdade. Sendo que os apóstolos, irmão, nenhum deles tinha faculdade. Mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, no livro de Levítico fala a respeito de 2 homens que quiseram oferecer a Deus um fogo estranho. Do 1 ao 5, eles ofereceram algo diferente, irmão, do que Deus tinha ordenado. O que Deus ordenou? Louvai ao Senhor com danças, com palmas, com símbolos sonoros. E como que está sendo louvado dentro da igreja de Deus? Não se ensina a magnificar a Deus, tira-se os instrumentos de percussão, está virando uma igreja católica, irmão. Religiosidade dentro da igreja. Antigamente, irmão, as igrejas, quem tem pelo menos aí uns 30 anos que vai para a igreja aí na sua vida? A irmã Maria foi na igreja quando era pequena, né, irmã Maria? Era comum a igreja, era comum, uma coisa mais comum. É junto com a Bíblia, irmão, ter um lenço dentro da Bíblia. Era comum. Era comum. E os pastores já vinham com ele no bolso aqui, irmão. Não era comum, irmão. A maior evidência, igreja, do Espírito de Deus dentro da igreja, a maior evidência, irmãos, de um culto a Deus, não é simplesmente que a palavra foi pregada. A palavra não é pregada mesmo. Jeremias pregou a palavra de Deus, mas só quem chorava era ele. Não é assim, igreja? Mas quando há uma pregação onde toda a igreja chora, é diferente. Teve um culto aqui faz pouco tempo, né, que toda a igreja chorou, não teve? Sim. Não foi maravilhoso? Sim. A presença de Deus foi tão forte, irmãos. Foi tão forte. Falou sobre o jejum naquele dia. Palavra, oração. Foi tão maravilhoso. Que no outro dia, que foi no domingo, a gente ainda estava sentindo a presença de Deus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Aí o Isaac sempre passa na minha casa. E às vezes toma café da manhã ou não e tal. Aí eu tô lá preparando um chá, levantei, preparando um cafezinho bem cedinho, 8 e pouca da manhã. Aí o Isaac chegou. Na hora que o Isaac chegou, ele foi entrando assim na porta assim e falou assim: pai, eu já tô cheio. Aí eu pensei assim: então eu já tomou um café em casa, né? Aí na hora que ele falou assim: eu já tô cheio, ele já foi me abraçando e tome profecia e tome lágrimas. Tome profecia e tome lágrimas, e lágrimas, e chorando e sentindo a presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Ele começou a falar sobre a vida do Lucas ali. E a gente ali chorando e sentindo a presença de Deus. É esse Isaac que você tem que ser, meu filho. É esse Isaac. Sempre, né, irmão? E eu vejo que a igreja de Deus, ela perdeu isso, não perdeu a igreja? Isso é coisa de quê, irmão? Coisa de doido. Profetizar, a irmã falou: vou profetizar sobre a sua vida. Publicar essa mensagem na internet, vai ter neguinho se coçando dentro da igreja de Deus. Essa mulher está pregando com autoridade. Não falavam de Jesus? Quem é esse filho de carpinteiro pregando com autoridade? Quem é ele? Exortando o sacerdote, exortando... Quem é esse cara, meu? Quem é essa mulher? As pessoas falam, irmão. Quem é esse aí pregando? Quem é esse pastor que nem gravata não usa, barbudo aí? Mas não dão crédito ao Espírito da verdade que está na nossa boca, irmão. Verdade, Jesus. Aleluia. O Espírito de Laodiceia, ele está dentro da igreja cegando a igreja, não é o mundo. Glória a Deus, é verdade. Ele está cegando a igreja de Deus. Ela está cada vez mais incrédula, a igreja. Vai chegar uma hora, irmãos, que a igreja de Deus não vai acreditar mais nos dons espirituais. Já tem muitos lugares que não crê mais. Em língua estranha, interpretação, expulsar demônio. Isso foi para aquela época. Quando a igreja de Deus, irmão, tem poder, a pregação dela fica mais eficaz. Porque ela evidencia, não foi assim com Jesus? Eu já vi pastor falando que se o pastor expulsar um demônio dentro da igreja, está errado. Porque se tem demônio na igreja é porque não é igreja de verdade.
A Bíblia fala que ele vai até lugares celestiais. Não é verdade, irmão? Ele vai até lugares celestiais. E na verdade, igreja, quando ele oferece aquele fogo estranho, eles começam ali talvez a profetizar, talvez a dar o seu ensinamento. Não estou aqui pregando contra a igreja de Deus, irmão. Estou pregando contra o espírito de Laodiceia dentro da igreja de Deus. Verdade. É diferente, irmão. E eu não estou inventando nada, está escrito na palavra de Deus. Quem não estudou o livro de Apocalipse, as 7 igrejas, irmão, pode estudar. E vai perceber que nós estamos na última era. A era da igreja mais fria, irmã José. A igreja mais sem amor, mais apática, mais neutra, mais acomodada. Aleluia, é verdade, Deus. As virgens prudentes e as virgens loucas, ambas dormiram. Todas dormiram. Todas ficaram relaxadas. Mas a Bíblia também fala, irmão, que no meio da igreja de Deus haverá sempre uma semente, igreja. Sempre tem um povo diferente em meio a uma multidão. Glória a Deus, aleluia. Quando Elias achou que não tinha mais ninguém, Deus falou para ele: ainda tenho 7.000. Não é verdade, irmão? Verdade. Aleluia. Ainda tenho 7.000. E eu vejo, igreja, que no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Paulo ele escreve: os vivos que estiverem aqui no dia da volta de Jesus, eles serão arrebatados. Ou seja, serão levados até o ar. Serão levados às nuvens do céu e terão um encontro com Cristo nas nuvens do céu. Se vai ter vivo aqui na volta de Jesus, então tem pessoas que estarão firmes até a sua vida. Não é todos que serão corrompidos e serão cegados pelo espírito de Laodiceia, igreja. Aleluia, glória a Deus, é verdade, Deus. A irmã falou aqui a respeito da mordaça na boca. Tessalonicenses 4,17. Não é todos que irão ficar calados, igreja. Tem muitos que vão abrir a boca mesmo. Tem muitos que vão ver o sobrenatural de Deus mesmo. Porque eles não se acomodam a essa mornidão, igreja. Aleluia. Não fique acomodado à mornidão. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13. O 3 aqui, irmão, é culto em desacordo com a palavra. A terceira característica de Laodiceia. Deus não está querendo, irmão. Preste bem atenção. O templo de Salomão, ele era bonito? Ele era cheio de ouro? Cheio de pedra preciosa? Era, não era, irmão? Mas isso, irmãos, não era o mais importante. O mais importante é que o Espírito de Deus encheu toda a casa. Não é assim, irmão? Então não estamos pregando contra a riqueza, no sentido de que não podemos ter uma igreja boa, materialmente falando. Mas isso não é o mais importante, igreja. O mais importante é ser cheio do Espírito Santo. É verdade, Jesus, aleluia. O mais importante, irmão, é você realmente ter os dons espirituais, ter o fruto do Espírito, ser um servo obediente à sua palavra. O quarto ponto, irmão, está no livro de Crônicas 13, do 1 ao 12. Segunda Crônicas ou primeira? Primeira. A igreja de Deus leva a presença de Deus de forma errada. Que passagem é essa, irmão? Davi veio carregando a arca no carro do boi. A igreja de Deus está carregando a arca no carro de boi. Quer empurrar, irmão, goela abaixo, na força. O que representa o boi, irmão? Pode representar facilidade para o sacerdote. Deus mandou o sacerdote, aí põe o boi para carregar. Pode representar força, o boi é um animal de força. O boi é fácil carregar uma arca. Suporta. Mas Deus falou para carregar quem? O sacerdote
da tribo de Levi, irmão. A igreja de Deus quer empurrar a goela abaixo. Você tem que crer que nem eu creio, senão você é demônio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É assim, irmão. Eles querem empurrar, querem forçar. Se você não fala amém para tudo que pastor A ou pastor B fala, você não tem o Espírito de Deus. A igreja de Deus está carregando. A arca representa o que, irmão? A presença de Deus. Representa Cristo. Ao invés de levar Cristo para morador de rua, nas cadeias, para os vizinhos, para os parentes, estão brigando. Estão brigando. Com a arca no meio, está os fariseus de um lado e os saduceus de outro. Estão brigando, irmão. E os defuntos amontoando. Os defuntos se avolumando. E os crentes discutindo se Jesus é da terra ou é do céu. E os demônios aflorando cada vez mais. E os filhos de crentes se desviando. E os pastores discutindo se Jesus é da terra ou é do céu. Cego, irmã Jocélia. E achando rico milionário. Eu sei de tudo, tenho unção. Eu sei de tudo, tenho unção, tenho a presença. Sou um juiz constituído, sou Sansão. Sou o Bambambam. Dormindo no colo de Dalila, igreja. Aleluia. Não deixe esse espírito de Laodiceia envolver você não, igreja. Aleluia. Seja um crente diferente, seja um crente apaixonado por Jesus, que ama a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. O Espírito de Deus não está só na tua vida, não. Deus derramou sobre muitas e muitas vidas. Verdade, Jesus, aleluia. Não leve a presença de Deus em carro de boi, não. A força, de qualquer jeito. E diz a palavra que Davi vinha dançando. Olha o crente, irmão, fazendo tudo errado e vem dançando. O culto está desagradável e a pessoa vem cantando. O culto não sobe no nariz de Deus, está fazendo errado. E ele vem bailando. Diz a palavra de Deus que Deus fulminou aquele homem. Na hora, igual fulminou aqueles dois homens que estavam oferecendo a Deus um fogo estranho. Fulminou, irmão. Diz a palavra de Deus que Moisés disse assim, ó, aqueles dois lá que está fulminado lá, ó, tá vendo? Fulminado. A Bíblia diz que foi fulminado com fogo, igreja. Falou assim para os parentes, vai lá vocês que é parente deles, tira eles de lá e leva. Diz a Bíblia Sagrada que os parentes foi lá, pegou, não foi nem no corpo, na túnica. E levou embora. Talvez um pegou de um lado, outro pegou do outro, na túnica e levou embora. Não pegou nem na cara, nem os parentes. Nem os parentes, igreja. Tem crente que não ganha parente nenhum, já perceberam? Irmão? A vida dele, irmão, não é uma vida de testemunho. Jesus não ganhou os parentes dele enquanto ele estava presente, porque os parentes queriam poupar Jesus, mas depois que ele morreu, se converteu, não se converteu? Se converteram. A igreja de Deus, irmãos, ela instituiu, dá uma observada, irmão, nas lives, dá uma observada nos cultos da igreja de Deus, e faz uma comparação com a Bíblia, como que eram os cultos realizados pelos apóstolos, como que eram os cultos no deserto. Aí pastores falam assim, não, mas isso aí era no deserto. Isso aí era no arraial. No arraial podia profetizar, na igreja é diferente. Na igreja não pode. E a mulher não pode pregar. A mulher não pode pregar? Não, até pode, mas ela tem que pregar só entre as mulheres. Pode falar em língua? Pode falar em língua, mas fala lá escondido. É tudo, sabe, irmão? É só lâmpada debaixo da cama, irmão. A igreja de Deus, quando chegou no Brasil, ela não era assim, não. Era uma igreja que tinha inflamado. Era uma igreja avivada, fortalecida, mas foi entrando, irmão. Foi entrando costumes na igreja de Deus. E a igreja foi morrendo. De tal forma, irmãos, que não se sabe mais na igreja de Deus o que é batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? O que é busca pelo Espírito Santo? As pessoas não fazem mais isso. As pessoas não buscam mais o dom de Deus.
Ah, mas vamos tirar porque essa é a vontade de Deus, Deus me revelou. Diz que Deus revelou. Como é que Deus revela uma coisa para mim que não está na palavra de Deus? Está certo, igreja? Está cheio de pastor dizendo que Deus revelou, mas ele está falando da sua própria mentalidade. Ele está colocando a sua vontade dentro da igreja, irmãos. É verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 16 e 17, que foi a palavra que nós lemos, Jesus ele dá uma recomendação, irmãos. E essa recomendação as pessoas também não prestam atenção. Uma delas é que a igreja deve comprar vestes brancas. Sabemos que vestes brancas representam atos de justiça dos santos. Atos de justiça são obras, irmãos. A igreja de Deus é fraca de obra, irmão. O que Tiago fala sobre uma igreja que tem fé, mas não tem obras, irmãos? É uma igreja morta, a igreja. Morta. Ser crente na igreja de Deus é vir para o culto. Glória a Deus. Sou crente, vou para o culto. Isso é ser crente, irmão? Só isso. Até o bêbado entra dentro da igreja, irmão, e assiste o culto. Já entrou na igreja de Deus e assistiu, né? Já. Tem os que respeitam e os que não respeitam. Os que não respeitam a gente manda embora. Os que respeitam fica ali quietinho. Mas a igreja de Deus, ela deixou, irmão, ela foi deixando, foi abrindo precedente, foi abrindo, foi se deixando. Muitos da igreja de Deus, irmãos, vieram de igrejas tradicionais como batistas, adventistas, católicas, e eles trazem o costume. Eles falam, não, mas você está com o costume da pentecostal. Não, irmão. Jesus orava 1 hora, não orava? Sim. Paulo falou, orai sem cessar, não falou? Isso não é costume de pentecostal. Nós ainda estamos fracos ainda, irmão. Jesus falou assim, ó, quando entrar numa cidade, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, irmãos. Nós ainda estamos no leitinho. Porque expulsa demônio, já estamos achando que é alguma coisa, nós estamos só aprendendo ainda, irmão. Cadê os defuntos que a gente ressuscitou, igreja? Quem tem coragem de ver o caixão ali e falar, para esse velório agora. Abre aí. Abre aí esse caixão agora. Quem tem coragem? Quem tem coragem aí, irmão? Tem coragem, mano? Para o velório, abre o caixão. Quando abrir o caixão, tá ali em decomposição ali. Aí o cara não levanta. Levanta! Já pensou, irmão? Onde há dúvida, Deus não opera. Você tem que ter convicção. Tem que ter unção também. Tem que ter unção, tem que ter poder, tem que ter graça, irmãos. Porque tem hora, irmão, que você tem que ter unção no seu reservatório. Na hora que apareceu o endemoniado ali, se não tivesse unção no reservatório, o que ia acontecer? Porque não ia dar tempo de você ir lá para o joelho, Senhor, pagar 15 minutos de oração. No dia que o demônio se manifestou também, só eu e a mulher dentro do apartamento. Você tem que ter reserva. Deus. E nesse dia, que foi sexta, né? A Janaína falou assim para mim, e aí, nego? Nem sou preto, mas chamou de nego. Uma palavra amorosa, né? Tá no propósito hoje? Eu falei para ela, estou no propósito de comer bastante hoje. E eu ia jejuar. Mas eu já tinha me consagrado outros dias. Que é o depósito, né, irmão? Você já tinha se consagrado outros dias. Aquilo ali fica armazenado, irmã. Aquelas gotas de unção ali ficam armazenadas. A oração que você faz de madrugada fica armazenada. Na hora da necessidade, o Eterno está pronto ali para te ouvir, para te atender, para te dar graça. Para não ser envergonhado. E eu vejo que a igreja de Deus, ela perdeu esse ensino. Não tem, irmão. Para dizer que não tem, recentemente o pastor Jaime elaborou um estudo bíblico
falando sobre os dons espirituais, que ele também é um dos poucos que ainda defende que a igreja tem que ser avivada, animada, cheia de dons. Ele crê no dom espiritual, trabalha com libertação das vidas, mas são poucos, irmãos. A maioria dos pastores da igreja de Deus são frios. A maioria, irmão. Os jovens não têm nem vontade de ser pastor, igreja. Os jovens, antigamente, irmão, era normal os jovens ter o desejo de ser pastor, ter o desejo de ser pregador. Hoje em dia, eles têm outros sonhos, irmãos. Tem outras metas na vida. Porque entrou o espírito de Laodiceia dentro da igreja, irmãos. Mas o Senhor, Ele aconselha para que seja colocado em nossos olhos o colírio. O colírio, irmão, não é só para quem está cego, não, viu, irmão? O colírio também é para quem enxerga, preservar os seus olhos limpos. Amém. Está entendendo? Preservar os seus olhos limpos. Passa na prova com Deus, pinga colírio nos teus olhos, tenha obras de caridade. Glória a Deus. Porque, irmãos, eu passando na rua esses dias, passei de moto, vi uma mulher caída na rua. E passando várias pessoas do lado dela, ninguém ajudou aquela mulher a se levantar. E eu passei rápido de moto. Passando homem, mulher. O ônibus passou que quase jogou água em cima dela. E ela caída na rua, com bolsa, mulher arrumada. Uma senhora. Caída na calçada. Ela caiu. Eu dei a volta com a moto e voltei. Mas na hora que eu cheguei perto dela, ela conseguiu se levantar. Tudo bem? Tá tudo bem? Caminhou. Mas o povo está insensível. Vê o outro na pior, vê o outro passando necessidade. Já está normal da sociedade. Antigamente você via alguém empurrando o carro, está passando um homem, já empurrava, colocava a mão no carro também para empurrar. Hoje em dia o cara passa direto, estou ocupado, estou atrasado. Mentira, irmãos. Não tem compaixão mais. Antigamente os filhos respeitavam muito mais, irmão. O espírito de Laodiceia, ele entra, não é só dentro da igreja aqui, é dentro das casas, irmão. Os filhos respeitavam. As mulheres tinham o prazer de dizer que era do lar. Agora muitas têm vergonha. Muitas têm vergonha, né, irmãos? Ah, porque eu sou do lar. O espírito de Laodiceia inverteu o conceito da mente das pessoas. Mas Deus, irmãos, Ele chama essa igreja para ser uma igreja diferente. Uma igreja que não permite, irmãos, que esse espírito venha nos cegar. Uma igreja que clama a Deus de dia e de noite. Uma igreja que exercita fé e obras. Uma igreja viva, irmão, não uma igreja apagada. Mas é possível que entre nós haja muitos apagados. É possível que entre nós haja muitos apagados, viu? É verdade. Entre os de Jesus, da qual eu não sou digno nem de me abaixar e amarrar a sandália dos seus pés, como diz João. Mas entre os de Jesus, Jesus falou: eu escolhi todos vocês, mas um de vós é o demônio. Que possamos ser autênticos, que possamos ser... Se você não der lugar ao Espírito Santo de Deus, quem vai entrar é o Espírito de Laodiceia na sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa Ele dirigir a sua vida. Deixa Ele dirigir os seus passos. E a sua vida será um exemplo por onde você passar. Amém? Vamos dobrar o nosso joelho e agradecer a Deus por essa palavra. Louvado seja Deus. Amado Pai,